Olá, muito boa tarde, meus amigos. Neste vídeo eu vou tratar do tema Ações de Família, que é uma matéria que está regulada entre os artigos 693 e 699 do Código de Processo Civil, inserido entre os procedimentos especiais que são previstos na Lei Processual Civil. Eu sempre lembro no início, que eu, além além do vídeo postado no YouTube, eu também posto a sinopse da matéria, que é uma espécie de roteiro. Para acessá-la, basta clicar, então, no link que aparece aqui na parte descritiva do vídeo, e você então acessa a sinopse acerca daquilo que está sendo dito aqui no vídeo. Então, ações de família, meus amigos. Ações de família são aquelas ações que visam a solução de conflitos de natureza familiar. As ações que as pessoas lançam mão para tentarem solucionar os seus problemas de natureza familiar quando esses problemas ocorrem. O artigo 693 do Código de Processo Civil vai inserir no rito especial as ações de família relativas, então, ao divórcio, à separação, ao reconhecimento e à extinção de união estável, também ações que digam respeito a temas relacionados à filiação, como ação de investigação e ação negatória de paternidade e maternidade, ações relacionadas à guarda de filhos incapazes, também de regulamentação de visitas a filhos incapazes, e inclusive ações de alimentos e outras de interesse da criança ou do adolescente. Neste caso, dos alimentos e outras ações de interesse de criança ou adolescente, vai se aplicar o procedimento especial situado do 693 ao 699, desde que ele não contrarie o procedimento especial à legislação específica e, notadamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990. Esta questão da prevalência da lei específica sobre o procedimento aqui do artigo 693 ao 699 em ações de alimentos e outras de interesse da criança ou do adolescente, a prevalência vai estar prevista no parágrafo único do artigo 693. Quais são os princípios norteadores, então, que vão informar este procedimento especial relacionado a ações de famílias? Eu aqui anotei 2 princípios que são basilares na condução da matéria. O primeiro é o princípio da celeridade processual. Este princípio é aquele pelo qual vai se buscar uma solução o mais rápida possível para o litígio, exatamente dentro daquela perspectiva lá do princípio constitucional da razoável duração do processo, que está inscrito no inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, a celeridade processual, que entra dentro do contexto da razoável duração do processo, visa exatamente que se alcance uma solução processual o mais rápido possível. Claro que não se atropela nada, mas se procura encontrar uma solução, se pôr fim ao litígio processual, dentro da maior brevidade possível, justamente para que aquela situação conflituosa ela não se prolongue desnecessariamente.
E o segundo princípio, né, além do princípio da celeridade processual, o outro princípio que também se apresenta de forma muito visível nas ações de família, nessa parte procedimental situada entre o 693 e o 699 do CPC 15, é o princípio da consensualidade. O princípio da consensualidade é aquele princípio pelo qual nós vamos entender que a solução deve sempre ser buscada, né, primordialmente ser buscada através do diálogo entre as partes, e aí privilegiando-se o alcance, né, de um ponto de equilíbrio entre as pretensões, né, de cada qual, entre aquilo que cada uma das partes quer. Se busca pela via do diálogo uma solução equilibrada, uma solução de meio termo, que possa satisfazer de uma forma razoável os interesses de ambas as partes. O princípio da consensualidade, então, ele vai envolver alguns elementos importantes, como o diálogo, como a boa-fé entre as partes, como a lealdade entre as partes, como também a necessidade de transigência mútua, né? Cada um cedendo um pouco das suas pretensões originais. E ainda também está expresso a contribuição de profissionais de outras áreas para o desenvolvimento da atividade de mediação e de conciliação. Aqui eu quero pontuar, inclusive, uma observação importante. Este procedimento especial relativo a ações de família, né, essa ideia de busca da consensualidade, ela vai se aplicar apenas, o procedimento especial vai se aplicar apenas a ações contenciosas, segundo expressamente determinada no 693 caput. Somente a ações contenciosas, quer dizer, aquelas ações que são propostas de maneira litigiosa. E por que disso? Porque não há necessidade, na verdade, do procedimento especial se a ação ela já é, no seu nascedouro, proposta de forma consensual entre as partes, porque neste caso, então, né, a consensualidade ela já foi previamente alcançada. Nós só vamos usar os ditames especiais situados entre o 693 e o 699 do CPC 15, se a ação tiver sido proposta de maneira contenciosa, de forma litigiosa, para que a gente, através daquilo que temos ali nesse intervalo processual, a gente tente alcançar, tente converter aquilo que num primeiro momento se apresenta litigioso em algo consensual. Esse é o objetivo, então, dessa parte procedimental situada aí nesse intervalo do Código de Processo Civil. Então, os princípios basilares, como eu disse, resumindo, o princípio da celeridade processual e o princípio da consensualidade, que vai se implementar, então, através de alguns mecanismos que veremos na sequência, para ações de divórcio, separação, reconhecimento ou extinção e extinção de união estável, ações relativas à filiação, que envolvam paternidade ou maternidade, guarda de filhos incapazes, visitas, regulamentação de visitas a filhos incapazes, e inclusive alimentos e outras ações de interesse da infância e da juventude, naquilo, neste caso, em que não contrariarem especialmente o ECA. Quais são os objetivos deste procedimento especial relacionado às ações de família? Primeiro, a solução pacífica dos conflitos, né, que se consiga, na verdade, então, a partir do alcance de uma consensualidade, que se consiga solucionar pacificamente os conflitos familiares e, com isso, se obter a preservação da harmonia, dentro do possível, da harmonia entre as partes envolvidas, também se reequilibrar as relações de natureza familiar, então a preservação ou a reobtenção
de um equilíbrio nas relações de natureza familiar e um objetivo muito importante, que praticamente resume tudo isso, que é o princípio, o objetivo de se preservar ou de se reencontrar a estabilidade emocional dos envolvidos e aí especialmente a preservação ou reencontro da estabilidade emocional de crianças e adolescentes que muitas vezes se encontram aí em meio exatamente como uma espécie de munição, como uma espécie de ponto de grandes controvérsias nesses conflitos de natureza familiar. Então se procura solucionar pacificamente os conflitos, preservando-se dessa forma então a harmonia entre as partes, de uma certa maneira então se construindo o reequilíbrio ou o equilíbrio das relações de natureza familiar, e isso tudo com o propósito último de se buscar uma estabilidade emocional dos envolvidos, ou de se preservá-la, especialmente dos envolvidos crianças e adolescentes. Como nós falamos agora há pouco, o objetivo, um dos princípios norteadores é o princípio da consensualidade, né? A busca dessa consensualidade. E para isso, então, nós temos ali o regramento no intervalo, especialmente no artigo 695, que vai determinar a realização de uma audiência de mediação e conciliação. Então, essa audiência de mediação ou conciliação, ela vai ocorrer após o recebimento da petição inicial, ou, quando for o caso, após as providências relativas à tutela provisória, quando a tutela provisória houver sido deferida para a parte autora, isso com base no caput do 695. Então, recebida a petição inicial ou cumpridas as providências relativas à tutela provisória, o juiz vai ordenar a citação do réu para que compareça, então, a uma audiência de mediação e conciliação que ele vai designar. Esse mandado de citação, tudo isso está, a questão da citação para comparecimento também está no caput do 695, e a primeira parte do parágrafo 1º do 695 diz que o mandado de citação ele vai desacompanhado da cópia da inicial. No mandado de citação constarão apenas os dados relativos à própria audiência em si. Por que disso? Para evitar que coisas que tenham sido ditas lá na petição inicial eventualmente possam servir de alguma maneira como um entrave para se alcançar aí aquela consensualidade que se pretende alcançar quando da audiência de mediação e conciliação que vai se realizar. Então se tenta evitar um contato inicial do réu com as alegações contra si, justo com o objetivo de não fomentar ainda mais a situação de conflituosidade, de discórdia entre as partes, e isso pode eventualmente funcionar como um elemento até facilitador para o alcance daquele consenso que se pretende. Só que mesmo sem o acompanhamento da inicial, lá no mandado de citação, se o réu entender por bem, ele pode examinar o conteúdo da inicial a qualquer tempo. Isso é o que diz a segunda parte do parágrafo 1º do artigo 695. Então, vai o mandado de citação, sem cópia da inicial, mas se o réu quiser olhar o que diz a inicial, ver o que acompanha essa inicial, então, a qualquer tempo, ele pode ter acesso a esses documentos. O parágrafo 2º do artigo 695 diz que que a citação ela deve ocorrer com uma antecedência mínima de 15 dias em relação à data da audiência. Então, pelo menos 15 dias antes de ocorrer a audiência de mediação e conciliação,
o réu já deve ter sido citado. E essa citação precisa necessariamente ser feita na pessoa do réu, parágrafo 3º do 695. Não pode ser deixada a cópia lá do mandado de citação com outras pessoas, com terceiras pessoas, tem que ser o réu citado pessoalmente. Isso é o que diz o parágrafo 3º do 695, essa citação pessoal para comparecimento à audiência de mediação e conciliação. E o parágrafo 4º do 695 determina que nesta data, na data da audiência de mediação e conciliação, as partes elas deverão estar acompanhadas de seus advogados, ou, se não tiverem advogados constituídos, devem estar acompanhadas de defensores públicos. Uma coisa importante, meus amigos, é a gente saber distinguir o que seja mediação e o que seja conciliação, já que, na verdade, o 695 fala exatamente em audiência de mediação e conciliação. Então, a mediação é aquele ato em que aquela parte do evento, do ato processual, em que nós temos no mediador uma menor interferência. O mediador, ele interfere menos, ele apenas vai funcionar ali como um estimulador, no sentido de que as próprias partes encontrem a solução para o seu conflito. Então ele vai servir para fomentar, para estimular, né, para induzir o diálogo entre as partes, para que elas próprias, conversando entre si, juntamente com seus advogados, encontrem um caminho, uma solução para o problema conflitivo familiar no qual elas estão inseridas. E aí a doutrina sempre nos orienta no sentido de que a mediação, né, esse ato em que o mediador ele é mais um indutor do que propriamente um estimulador, do que propriamente tem alguma interferência mais concreta, a mediação ela é sempre mais aconselhável, então, para a solução de conflitos em que as partes elas já tenham tido um relacionamento anterior, que elas se conheçam, que elas tenham tido alguma convivência. A conciliação, por sua vez, é aquela atividade, né, em que o conciliador ele não tem uma interferência pouca, na verdade ele tem mais proatividade, ele interfere mais, ele atua de maneira mais proativa, propondo, né, sugerindo, fazendo os seus apartes, os seus esclarecimentos, no sentido já de tentar contribuir de uma forma mais proativa para a solução do conflito. As partes não conseguem entre si elas resolverem um problema pela simples mediação, então o conciliador ele já parte, digamos assim, para uma atitude não tão passiva quanto o mediador, mas algo já de maior proatividade, sugerindo soluções, fazendo apartes, esclarecendo sobre consequências disso ou daquilo. Enfim, a conciliação ela tem esse componente maior de participação desse sujeito que atua, então, na condição de conciliador. E aí também a doutrina nos orienta no sentido de que a conciliação ela acaba sempre sendo mais aconselhável para a solução de conflitos entre partes que não tenham tido um relacionamento anterior. Mas na prática, o que devemos dizer na verdade é que quando se tem aqui essa audiência prevista no 695, é importante que seja com maior ou menor proatividade de quem esteja ali fazendo o papel de coordenador do ato, seja um mediador, seja um conciliador, que ainda que num primeiro momento essa pessoa, digamos assim, ela deixa as partes um pouco mais livres para tentarem encontrar o seu caminho, portanto desenvolvendo apenas uma atividade de mediação. Se for infrutífera essa tentativa, então que já parte em seguida para essa maior proatividade, já interferindo de forma mais direta naquilo que ele entende
o que vê como mais cabível, mais viável para a solução daquele problema que está ali posto naquela audiência e cujo objetivo justamente é, seja pela mediação ou seja pela conciliação, se buscar aí uma solução que constitua algo de consensual entre as partes. Aqui uma observação importante, pessoal, e essa questão que eu falo de maior ou menor proatividade, me parece que também tem que ser considerada, independentemente de as partes se conhecerem ou não se conhecerem anteriormente, porque às vezes até aquelas partes que já se conhecem anteriormente, mas que estão num conflito muito acirrado, muito denso, às vezes precisam sim dessa atividade do conciliador, com vistas a uma contribuição mais efetiva, com sugestão, com esclarecimento, enfim, para que tomem consciência dos desdobramentos que poderão ocorrer de uma continuidade do litígio e aí possam, de forma mais esclarecida também, repensarem as suas posições e, quem sabe, com isso, se alcançar aí o pretendido consenso na solução desse conflito. Uma observação que eu faço importante quanto à mediação especificamente é que ela pode ser extrajudicial ou judicial. Extrajudicial feita fora do âmbito judiciário e judicial conduzida por alguém ligado ao Poder Judiciário. Um mediador judicial ou extrajudicial, dependendo do caso. E na hipótese, então, de mediação extrajudicial, ou até de algum atendimento multidisciplinar, o parágrafo único do artigo 694 diz que o juiz, então, pode determinar a suspensão do processo, desde que o faça a pedido das partes. Então, as partes dizem, olha, vamos tentar fazer uma mediação extrajudicial aqui, achamos um mediador, uma pessoa que tem aí o conhecimento e a formação necessária para mediar, a gente vai tentar, primeiro com esse mediador, ver se a gente encontra uma solução extrajudicial. Queremos aí a suspensão do processo, até que a gente, pelo menos, avance nessa tentativa. E aí o juiz pode, então, determinar essa suspensão do processo na hipótese de as partes requererem para tentarem a tal da mediação extrajudicial. Um outro tópico, né? Existe algum limitador de sessões de mediação e conciliação que deva perdurar em relação à audiência de mediação e conciliação? A resposta é não. Não há limite para o número de sessões de mediação e conciliação, podendo ser feitas tantas quantas forem necessárias e enquanto se entender que vale a pena investir nessa tentativa. Isso é o que nos orienta a primeira parte do artigo 696. E, no entanto, né, ainda que o número não tenha limitação, a segunda parte do 696 nos diz que, no entanto, as providências judiciais para evitar o perecimento de algum direito, elas podem ser tomadas, mesmo que esteja em curso a tentativa de alcance da consensualidade através da mediação ou da conciliação. Então, enquanto perdurar a possibilidade da busca ou do alcance dessa consensualidade, podem haver tantas quantas forem necessárias as sessões em meio à audiência. A audiência é una, mas ela pode ser desdobrada em várias sessões. Com relação ao resultado da audiência de mediação e conciliação, podemos ter dois resultados. Um acordo, enfim, depois de conversar, depois de proceder da mediação ou a conciliação, ou as duas, as partes chegam a um denominador comum, estabelecem um acordo entre si, conseguem alcançar um consenso, e aí então o juiz da causa homologa o acordo, desde, claro, que ele, juiz da causa, considere adequada a solução encontrada de forma mediada ou conciliada, né? Então, se ele considerar que aquele acordo é adequado, ele homologa. Claro que se ele não considerar, ele retorna para as partes, para que elas procurem ainda melhorar o acordo naquilo que o juiz pontuar como aquilo que ele considera inaceitável para fins de homologação. Mas, enfim,
Havendo acordo, a regra é que esse acordo vá para o juiz e, entendendo o acordo como razoável, o juiz então procede à sua homologação e essa homologação ela põe fim ao conflito familiar conforme os termos acordados e que foram homologados pelo juízo. Quando não há acordo, né, aí vale a regra do artigo 697. Pode que as partes tentem, sirvam-se da mediação, sirvam-se da conciliação, mas não consigam chegar a um acordo. Não tem como estabelecer um denominador comum, um meio termo ali que possa representar a consensualidade. Enfim, não há acordo e não havendo acordo, o processo segue daí. A partir daí, o procedimento comum, e neste caso, não mais sendo possível o acordo na audiência de conciliação, de mediação e conciliação, então, a partir da audiência, que teve então frustrado o seu objetivo de acordo, inicia-se ali a contagem do prazo de 15 dias para o réu contestar a ação. Essa regra está lá no artigo 697 e o prazo contestatório está no 335 do CPC 15. Uma questão importante, né? A intervenção ou a necessidade de intervenção do Ministério Público. Vai se dar essa intervenção em duas situações que estão previstas no artigo 698. Quando houver interesse de incapazes, né, de crianças, adolescentes ou, eventualmente, de um outro tipo de incapaz, uma pessoa que tem uma doença mental, enfim, quando houver interesses de incapazes, e aí a intervenção do Ministério Público é prevista no caput do 698, ou sempre que a vítima, sempre que houver, em meio à demanda, né, em meio ao conflito, sempre que houver vítima de violência doméstica e familiar, independentemente de ser ela incapaz ou não. Aí o 698, parágrafo único, é que prevê também a necessidade de intervenção do Ministério Público, sempre que alguma das partes tiver sido vítima de violência doméstica e familiar. Aí mesmo que a parte não seja incapaz, o parágrafo único do 698 manda que o Ministério Público também intervenha na ação, na condição de fiscal da ordem jurídica. E por fim, meus amigos, para completar, o artigo 699, ele prevê que na tomada de depoimento de incapaz, quando houver casos de alienação parental, ele se refere especificamente a casos de alienação parental. Então, nos casos de alienação parental, na tomada de depoimento de incapaz, o juiz deve estar acompanhado de um especialista, de uma pessoa que tenha formação preferencialmente em psicologia, para que oriente o juiz na forma como esse depoimento deva ser tomado. Sempre lembrando que a alienação parental ela está conceituada pelo artigo 2º da Lei 12.318 de 2010, nos seguintes termos, o conceito de alienação parental. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou o adolescente sob sua guarda sob sua autoridade, guarda ou vigilância. E aí, o que vem a ser o ato em si? Para que repudie, né? Então, a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Em outras palavras, é aquele ato de falar, o pai falar mal da mãe, a mãe falar mal do pai, o fazer chantagem emocional com a criança, o adolescente, gosta mais dele do que de mim, você não gosta de mim e gosta dele, enfim. Esse tipo de interferência que psicologicamente acaba gerando um abalo, gerando um prejuízo muito evidente
na própria formação daquela criança ou do adolescente e, sobretudo, às vezes, inclusive, na relação que ela vai manter com o pai ou com a mãe, dependendo de quem seja o alienante. Tá? Então, quando existe esse tipo de problema envolvido na ação de família, né, que envolva uma questão relacionada também à alienação parental, então, se tiver que ser tomado um depoimento de um incapaz, dessa criança ou desse adolescente, o juiz, então, terá que estar acompanhado de uma pessoa especialista que também, então, possa orientá-lo adequadamente na forma, no método que vai ser utilizado para que o depoimento seja tomado da forma mais isenta possível. Certo, meus amigos? Então, estas são as principais anotações relativas aí às ações de família, como eu disse e repito, que estão aí com o procedimento especial, parte especial do procedimento, reportadas nos artigos 693 a 699 do CPC de 2015. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.